Amores de minha vida, tudo bem com vocês? Que bom, comigo tá tudo bem, tá? Sei que vocês se preocupam com o seu querido professor de matemática, com o seu querido Diego Mate, mas por aqui está tudo em ordem, Duda aprontando como sempre e eu ficando louco como sempre, tá? Cortei cabelo, fiz a barba, então tô aqui bonito no vídeo. De vez em quando dá preguiça de fazer tudo isso, mas tem que fazer, e hoje eu fiz. Pleno domingão, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá, domingo à noite, para constar. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre função composta, tá? Vou fazer mais alguns exemplos, alguns tipos de um tipo específico, né, de questão, ou alguns tipos, melhor dizendo, que é bom vocês saberem como resolve, tá? Então vou resolver primeiro esses exemplos, depois eu vou passar uma atividade para que vocês pratiquem um pouco sobre isso que eu vou explicar agora, tá? Então vamos lá. Sejam as funções reais f de x igual a 3x menos 5 e fog de x igual a x ao quadrado menos 2, ou seja, f composta por g igual a x ao quadrado menos 3. Eu falei menos 2, não foi? Esquece, x ao quadrado menos 3. Determine a lei da função g de x. Olha o que acontece aqui, galera. Eu dei a função f para vocês e já dei a função composta. E eu quero a função g. Até então, o que a gente vinha fazendo? Eu falava a função f, falava a função g, e aí eu perguntava alguma coisa em relação à composta das duas, né? Agora não. Agora eu te dei a função f, já te dei a composta, ou seja, te dei o resultado, e eu quero saber quem é a função g. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, deixa eu anotar aqui, mais uma vez, as informações. F de x igual a 3x menos 5. Fog, ou seja, f de g de x é igual a x ao quadrado menos 3. E lembrando que nós queremos g de x. Tá, esse é o caso mais simples que a gente pode encontrar, que é quando eu dou a composta e dou a função de fora, e eu quero a função de dentro, ou seja, eu estou te dando a base que foi utilizada, né? Que vamos relembrar. Como é que a gente faz a função composta mesmo, né? Eu pego uma função, a função g de x, né? Por exemplo, f composta por g, f de g de x. A gente pega a função g de x e substitui no lugar do x da função f. Então a função f ela serve como a base, a gente pega a função g e joga dentro dela, não é isso? Então pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a função g e vou jogar dentro da função f. Mas aí você se pergunta, não, professor, mas você não tem a função g, como é que você pega a função g e vai colocar dentro da função f? Então eu vou colocar simbolicamente. Então, o que é f de g de x? Então eu vou pegar aqui, no lugar do x da função f, eu vou colocar a função g de x, ou seja, 3 vezes g de x menos 5. Intuitivamente não é isso que a gente faz, né? Só que qual é a diferença? É que antes eu tinha a função g. Então aqui eu colocaria a fórmula da função g. Como eu não sei qual é a fórmula, o que é que eu estou fazendo? Estou colocando a função g de forma simbólica. Então estou colocando aqui g de x. Ora, mas quem é f de g de x? A questão deu isso para a gente. Olha aqui, ó. F de g de x é x ao quadrado menos 3. Então, no lugar do f de g de x, eu vou colocar x ao quadrado menos 3. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu peguei a minha função composta, a que eu criei, que foi essa daqui, peguei o meu f de g de x que eu fiz usando a função f e estou igualando com a função f de g de x que a questão deu. Então, repetindo, eu peguei a função f, no lugar do x dessa função, ó, no lugar do x de f, eu coloquei g de x, então cheguei aqui e coloquei g de x, e aqui também, ó. A partir do momento que eu troquei o x por g de x, virou uma função composta, virou o f de g de x.
E o f de g de x veio no problema. A questão me disse, a questão nos disse que f de g de x é x ao quadrado menos 3. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Ora, o que é que eu estou querendo? G de x. Então, eu vou fazer o quê? Vou isolar g de x. Então, vamos ter x ao quadrado menos 3. Se menos 5, ó, então do outro lado, mais 5, igual a 3 vezes g de x. Então, aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais 2, igual a 3 vezes g de x. E se eu tenho vezes 3, agora eu faço o quê? Dividido por 3. X ao quadrado mais 2 sobre 3. E tcharam! Olha que eu cheguei aqui. Cheguei na função g de x. Prontinho. Devidamente feita, simples, fácil e prático. Tá? Então, recapitulando, vamos lá? Primeiro passo. Eu tinha a função f, que é a função de fora, e eu estava precisando encontrar a função g, que era a função de dentro. Sendo que a questão me deu a função composta, f de g de x. Então, primeira etapa, no lugar da função f, que é a função base, então no lugar do x da função f, eu literalmente escrevi g de x. Não é isso que a gente faz? Se eu quisesse f de 2, o que é que eu faria? Trocaria esse x e esse x por 2. Se eu quisesse f de menos 1, eu trocaria esse x e esse x por menos 1. Então, se eu quero f de g de x, eu troquei esse x e esse x por g de x. Feito isso, ficou desse jeito, 3g de x menos 5. F de g de x, a questão falou para a gente. Ó, é x ao quadrado menos 3. Então, eu igualei x ao quadrado menos 3 com o que já tinha antes e isolei g de x, que é o que a questão estava querendo de mim. Tá bom? Então, esse passo a passo é quando você tem a função de fora, a função f, aqui, e que é a função de dentro, que é a função g. Bora ver um caso ao contrário agora. Se a questão tivesse me dado a função g e tivesse pedindo a função f. Deixa eu ver se já é o próximo slide, ou se é um exemplo igual a esse. Fiquei na dúvida agora. Vamos descobrir juntos. 2. Seja as funções reais g de x e f de g de x, determine a lei da função f. Pronto. É um exemplo que eu queria. Então, estava correto no meu pensamento. Aqui é o contrário, ó. A questão deu a função composta, colocar assim, ó, f de g de x, que é 9x ao quadrado menos 3x mais 1. Deu a função de dentro, g de x, que é 3x menos 2. E está querendo da gente o f de x. Então, notem que é o contrário dessa vez, né? A questão deu a função composta, deu a função que nós colocamos dentro, que é a função g, e pediu a função de fora, que é a função que serviu como base, que é a função f. Aqui as etapas são um pouco diferentes, tá? Então vamos prestar bem atenção. Primeiro passo, para facilitar a nossa vida, eu vou trocar. Eu vou pegar a função g de x, eu vou usar uma outra letra, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou usar uma outra letra. Eu vou chamar g de x de r. É uma mera formalidade, tá, galera? Só para facilitar. Para não ficar escrevendo g de x, g de x, g de x. Mas quem quiser fazer, quem se sentir seguro utilizando g de x, não tem problema. Eu, particularmente, não recomendo. Então, olha só. Trocando g de x por r, eu tenho que f de r é igual a 9x ao quadrado menos 3x mais 1. E aqui eu tenho que r é igual a 3x menos 2. Tudo bem? Ora, não faz muito sentido eu ter uma função nesse formato aqui. Perceberam? Porque aqui dentro do parênteses eu tenho uma letra, r, e aqui na fórmula eu tenho outra letra, eu tenho x. Uma função, para ela estar devidamente arrumada, organizada, eu tenho que estar trabalhando, quase que não sai, bolo tudo. Eu tenho que estar trabalhando com a mesma incógnita. Então, se aqui eu tenho R, eu preciso que do outro lado também
a função esteja utilizando R. Mas aqui está utilizando x. E aí, como é que eu relaciono x com R? Opa, olha aqui, ó. R é 3x menos 2. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa igualdade e vou isolar o x. Então, R mais 2 é igual a 3x. R mais 2 sobre 3. Isso aqui é igual a x. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, já que eu encontrei quem é x, e vou substituir aqui e aqui, no lugar do x. Então vamos lá? Vou fazer até de outra cor, vou fazer de azul. Então agora eu tenho que f de r é igual a 9. No lugar do x eu vou colocar r mais 2 sobre 3 ao quadrado, menos 3 vezes, será que vai dar espaço? R mais 2 sobre 3, mais 1. Deixa eu separar aqui, ó. Prontinho. Tá, então, ó, galera, o que é que eu fiz mesmo? Primeiro peguei, isolei o x, e agora substituí o x que eu encontrei aqui no lugar do x da função. É como se eu estivesse resolvendo um sistema, né? Duas incógnitas pelo método da substituição. Agora é só arrumar, tá? Vou botar aqui embaixo porque o espaço está pouco. Parece que eu não fiz da forma mais organizada, né? Irei melhorar. Vou botar aqui, ó. Então, f de r é igual a 9 vezes r mais 2 ao quadrado, isso é um produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui o denominador, 3 ao quadrado, 9. Aqui, ó que maravilha, adoro quando isso acontece. 3 cancela com 3. Só que tem um menos aqui na frente, então tem que fazer o jogo de sinal. Vamos ficar com menos r, menos 2, mais 1. Esse menos distribui. Outra maravilha, ó. 9 com 9, já foi. Então agora, f de r é igual... r ao quadrado só tem esse, quietinho aqui. Agora, ó, 4r menos r. 4r menos r, 3r. Mais 4 menos 2, vai dar 2. 2 mais 1, 3. Prontinho. Ó, professor, mas aqui a gente achou f de r. Eu quero f de x. Olha, galera, a letra que eu estou utilizando é um mero detalhe, é uma mera simbologia. O que é importante mesmo é que essa letra daqui é igual a essa. Então, se o f de r é isso, eu posso afirmar que o f de x é só trocar r por x, x ao quadrado, mais 3x mais 3. Tá? Da mesma forma que eu podia trocar x por R, por A, por B, por C. Aí outra coisa você pode se perguntar, não, professor, mas cá em cima, x, R não era 3x menos 2, como é que agora você está trocando x por R? Porque, abre aspas, eu estou falando de x, de cada x, um x é diferente do outro, digamos assim. Esse x do 3x menos 2 é o x da função g. Esse x daqui já é o x da função f. São duas funções que existem à parte uma da outra. Então, não necessariamente o x que eu aplico, que eu uso em uma, tem que ser o mesmo x que eu uso na outra. Eu posso chegar aqui e calcular g de 3 e aqui eu calcular o f de 2. Tá? Então, o x de uma função não necessariamente é o mesmo x da outra. Ah, então por que você não usa x ao invés de r? Para não confundir. Se eu colocasse aqui x também, você ficaria confuso. Tá? Porque seria a mesma letra, x e x, só que com significados diferentes. Um seria o x de uma função, o outro seria o x da outra. Muito x, ia ficar muito confuso. Eu já me perdi um pouquinho, já falei tanto x aqui. Acho que você também se perdeu. Então vamos ao que interessa, vamos recapitular aqui. Ó, primeiro passo. No lugar de g de x, eu coloquei uma incógnita auxiliar. Coloquei r. Então eu fiquei com f de r igual a tananã. E eu fiquei que r é igual a 3x menos 2. Tá aqui. Depois, olhando essa fórmula, nós percebemos um problema.
que a letra que eu tinha no parênteses não era a mesma letra que aparecia na fórmula da função. Então, o que é que eu fiz? Eu isolei x, tá aqui, ó, e depois eu substituí. Depois que eu substituí x, ficou tranquilo, que foi só fazer o quê? Desenvolver, né, arrumar a expressão até chegar onde eu queria. Quando eu cheguei aqui no f de r, igual a r ao quadrado mais 3r mais 3, eu só mudei, no lugar do r eu coloquei x novamente, tá bom? Vamos lá, tem mais exemplos desse tipo para a gente fixar bem. 3. Sejam as funções reais f de x igual a tananã e fog, ou seja, f de g de x igual a tananã. Determine a função, a lei da função g de x. Opa! Olha lá, ó, o que é que nós temos? Eu tenho f de g de x, que é igual a 2 menos 2x, e eu tenho f de x, que é 2x mais 1, e eu estou querendo a função g de x. Então, é o primeiro caso que nós fizemos hoje. Eu tenho a função de fora, que serviu como base. Eu tenho a função de fora. Deixa eu consertar aqui, f de x. Tá? E quero a função de dentro, que é a função g de x. Esse é o caso mais rápido. Por que é o caso mais rápido? Quando é assim, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a função que você já tem, que é a função de fora, que é aquela que serve como base. E aí você vai fazer o quê? No lugar do x dessa função, nós vamos literalmente fazer o quê? Escrever g de x. Ó. Então, nós vamos ficar com f de g de x é igual a 2g de x. Fiz bagunça aqui. 2g de x mais 1, tá certo? Agora que nós temos a função f de g de x, olha o que a questão deu para a gente cá em cima, ó, f de g de x. Então, nós vamos igualar o f de g de x que veio na questão com o f de g de x que nós encontramos. Logo, 2g de x mais 1, que foi a composta que a gente encontrou, vai ser igual a 2 menos 2x, que é a composta que a questão deu para a gente. E agora, se eu quero g de x, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar g de x. Então, 2g de x é igual... Se aqui eu tenho 1, eu preciso fazer menos 1 do outro lado. 2 menos 1, 1. Menos 2x. Então, g de x é igual a 1 menos 2x sobre 2. E acabou aqui. Muito cuidado, tá? Não pode simplificar 2 com 2. Tudo bem? Porque nós temos uma subtração. Acabou aqui. Viu como é tranquilo? De novo, rapidinho aqui o passo a passo. Como eu queria a função de dentro, o que é que eu fiz? Peguei a função f, que é a base. No lugar do x dela, eu coloquei g de x. Eu encontrei isso daqui. Depois, eu peguei f de g de x, que eu encontrei, e igualei com o f de g de x, que a questão nos deu. Igualei uma com a outra, desenvolvi, cheguei aqui no resultado, tá bom? Vamos lá fazer um exemplo do segundo caso. Mais um exemplo do segundo caso. Sejam as funções reais g de x igual a x mais 1 e fog igual a 2x menos 3 sobre 5. Determine a lei da função f de x. Então tá lá, ó. Eu tenho a composta f de g de x, que é 2x menos 3 sobre 5. E tenho a função de dentro. G de x é igual a x mais 1. Eu preciso agora da função de fora, do f de x. Esse é o caso que dá mais trabalho. Pode ser... Claro que tem exceções, tem exemplos desse aqui que a gente faz rapidinho. Mas tem outras situações que podem demorar. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente pega a função de dentro e utiliza uma incógnita auxiliar. Lá eu vou chamar de r. Tá bom? Deixa eu reescrever. Então, o que é que nós temos? Que f de r
f de r é igual a 2x menos 3 sobre 5. E eu tenho também que r é igual a x mais 1. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? Eu fico com letras diferentes. Ó, aqui eu tenho f de r, só que aqui é 2x menos 3 sobre 5. Então, numa função, a letra de dentro do parênteses tem que ser a mesma letra que aparece na sua fórmula. Então, eu preciso fazer com que esse x desapareça, vire alguma coisa com r. Portanto, eu vou utilizar esta outra igualdade. Se r é igual a x mais 1, r menos 1 é igual a x. E aí aqui eu vou pegar isso e vou substituir aqui, ok? Então vamos lá? F de R vai ser igual a 2, no lugar do x, R menos 1, menos 3, sobre 5. Aplicando aí a distributiva, 2R menos 2, menos 3, sobre 5. Finalizando, f de r é igual a 2r menos 5 sobre 5. Cuidado, de novo, ó, nada de cair em tentação e simplificar 5 com 5. Não pode. Por quê? Por causa da subtração. E aí agora, só vou escrever a resposta bonitinha. Desfaço a troca, no lugar do r, eu vou colocar x. Meramente uma questão de simbologia. Então, f de r igual a 2r menos 5. Então, f de x, 2x menos 5 sobre 5. Ok? Então, o que é importante, galera? É importante que vocês entendam que são duas situações diferentes e para cada uma delas as etapas são diferentes. Né? Nesse caso aqui, eu dei a função de dentro, a questão nos deu a função de dentro, que é a função g, e pediu a função de fora, aquela que serviu como base, a função f. Então, esse tipo de situação a gente faz o quê? Pega a função de dentro e chama de uma outra letra. Eu escolhi R, podia ser A, B, C. Só evitem quem? Só evite colocar X. Melhor colocar R, de Rodrigo, ou D, de Digo Mate. Tá? E ainda puxa um pouquinho o saco do professor, ó. E aí ganha uma moral comigo, tá bom? Então aqui, ó. F de R igual a 2x menos 3 sobre 5. Troquei x por R. O g de x por R. E aqui, o que é que eu fiz? Isolei o x para poder substituir na outra equação. Pronto. Depois que substitui, é só arrumar e chegar na resposta, tá? Então, pratiquem esses dois tipos de questões, ok? Havendo a necessidade, vê o vídeo de novo. São etapas, então assim, é o tipo de coisa que você tem que treinar. Não adianta eu ficar fazendo 50 exemplos. São todos assim, nessa linha de raciocínio, tá? Então cabe agora você meter a mão na massa, treinar, fazer mais questões como essa. E, em caso de dúvida, rever o vídeo. Porque, como eu disse, não adianta eu fazer um quinto exemplo, um sexto exemplo, um sétimo, um oitavo desses casos. Porque as etapas são as mesmas. Rever com calma, presta atenção no que você está ouvindo, escreve se for o caso. Vai escrevendo, vai fazendo junto comigo. Ok? Vamos lá para o último exemplo, que não é nenhum desses dois casos. É uma terceira situação aí que eu quero mostrar para vocês. Seja a função real f de x igual a x mais 2 sobre 3, determine a lei da função FOF menos 1 de x, ou seja, f composta pela inversa de f. Então, eu vou compor uma função com a sua inversa. Ora, para eu fazer isso, então, a questão quer FOF menos 1 de x. Ou seja, é o f do f menos 1. Ou seja, o f da inversa de f. É isso que a gente quer. Então, primeiro passo, como é que eu vou compor uma função com a sua inversa se eu não tenho a inversa, né? Vamos lá? Primeira parte da questão é encontrar a inversa. Como é que eu encontro a inversa de uma função que nos é dada? O que é que a função inversa faz? Troca x com y. Quer domínio vira imagem, quer imagem vira domínio. Na fórmula, isso quer dizer o quê? No lugar do x, eu vou colocar y. No lugar do y, eu vou colocar x. Ó, professor, mas que y é esse que você está falando?
aqui. Lembrem que simbolicamente f de x representa y, tá? Então pronto. No lugar de y vira x e no lugar do x vira y. Então, ó, é a mesma fórmula, só trocando as letras de lugar. Y igual a x mais 2 sobre 3, fica x igual a y mais 2 sobre 3. E depois, o segundo passo, isolar y. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. 3x é igual a y mais 2. E agora, se eu tenho mais 2, eu preciso subtrair. 3x menos 2. Pronto. Isso daqui, ó, é a função inversa de f. A inversa de f é igual a 3x menos 2. Ok, tenho quase tudo que eu preciso. Falta agora realmente encontrar o que a questão nos pediu, que é f composta pela inversa. Então agora eu vou pegar, deixa eu escrever aqui ó, as duas funções. F de x igual a x mais 2 sobre 3. E a inversa de f de x, que é 3x menos 2 sobre 3. Perdão, 3x menos 2, aqui sobre 3. E agora, como é que eu faço a composta? F do f menos 1 de x. Então agora, ó, eu vou pegar a inversa, que é essa daqui, que é a função que está dentro, e vou colocar no lugar do x da função que está fora, ó, no lugar desse x aqui. Então, vamos lá? Então, vai ficar 3x menos 2, que é no lugar do x, mais 2 sobre 3. Então, f composta com a inversa de f vai ser igual, olha que maravilha, menos 2 mais 2 anula, fica apenas 3x sobre 3, f composta pela inversa de f é igual, 3 com 3, cancela também, x. Olha que maravilha, tudo isso para dar x. Sim, professor, o que é que isso tem de especial? O que isso tem de especial é justamente o resultado. Tá? E isso aqui, galera, é uma regra, tá? Acaba sempre acontecendo. Ou seja, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei uma função e fiz ela composta com a sua inversa, tá certo? Toda vez que eu pegar uma função e fizer essa função composta com a sua inversa, o resultado vai dar simplesmente x, que é o que nós chamamos de função identidade. Essa função que y igual a x, f de tan é igual a x, ela se resume a x, ela é chamada de função identidade. Então isso sempre acontece. Repetindo, toda vez que eu pego uma função e faço ela composta com a sua inversa, o resultado vai dar simplesmente x. Tá? E para comprovar, eu quero que depois vocês façam até para treinar, eu fiz ó, f composta pela inversa. Faça aí o contrário depois, tá? Só a título de treino, nem vai estar aqui no vídeo. Mas façam aí ó, a inversa de f de x. Façam o contrário agora. Coloquem a função f, ou seja, isso daqui, no lugar do x da função inversa. E vejam o que acontece. Isso aqui tem que dar igual a x. Se der igual a x, ok, você está fazendo certo. Se não der esse resultado, se não der igual a x, você fez algo de errado, porque isso aqui sempre acontece. Quando eu faço uma função composta com a sua inversa, independente da ordem, não importa quem é que eu estou botando dentro de quem, se eu estiver usando a função e a sua inversa para montar uma composta, o resultado obrigatoriamente tem que dar x, ok? Então valeu, galera, espero que vocês tenham entendido esses exemplos que eu fiz, tá certo? Essas são questões que aparecem, então tem que treinar e vai estar lá na nossa lista de exercícios. Um beijo, fiquem bem, até o próximo vídeo ou até a nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, aquele abraço. Fui!